Nesse vídeo eu vou fazer uma introdução à geometria descritiva e vou demonstrar os conceitos básicos do assunto. Para essa explicação eu vou utilizar o software chamado Geometria Descritiva, que é todo em português e é gratuito. O download desse programa você pode fazer clicando no link ao lado nas informações do vídeo. Então vamos começar. Na interface do programa nós vemos claramente três grandes áreas. Do lado direito, nós temos uma imagem de um plano vertical sendo cortado por um plano horizontal. Do lado esquerdo, nós temos uma linha com as letras LT no canto, que significa linha de terra e que é a mesma linha de terra na imagem da direita. Na parte inferior, vemos um campo em branco, que será o local onde nós colocaremos os dados para a criação dos pontos e das retas, ou segmentos de retas. Agora vamos falar mais um pouco sobre os planos perpendiculares que estão à direita. O plano que está em pé é conhecido como plano vertical de projeção, ou PVP, e o plano que está deitado é conhecido como plano horizontal de projeção, ou PHP. A interseção entre os dois planos forma a linha que é conhecida como linha de terra, ou LT. Esse foi um ambiente que Gaspar Monge criou em meados do século XVIII para resolver problemas que envolvessem objetos tridimensionais. Como se dá então a criação de uma figura dentro desse espaço? Vamos começar com um elemento mais simples, o ponto. Mas antes disso vamos lembrar do que aprendemos em matemática no ensino fundamental quando estudamos o plano cartesiano. Aqui está um exemplo de um plano cartesiano. E nós sabemos que ele possui esse nome em homenagem ao grande filósofo racionalista René Descartes, que foi quem primeiro estudou esse assunto. Nós aprendemos também que nesse plano existem dois eixos, o eixo x e o eixo y, e que para adicionar um ponto a esse sistema bastava apenas dar as coordenadas desse ponto. Por exemplo, ponto A, abre parênteses, x, ponto vírgula, y, fecha parênteses. Adicionando valores a isso, nós poderíamos ter, por exemplo, ponto A, abre parênteses, 2, ponto e vírgula, 3, fecha parênteses. No plano espacial da geometria descritiva, nós descrevemos um ponto de maneira semelhante a isso. Só precisamos de mais uma coordenada para indicar a posição no eixo z, pois, como no espaço nós temos três dimensões, então vamos ter além dos eixos x e y, também o eixo z. Agora vou demonstrar como adicionar o primeiro ponto no espaço. Para nós darmos as coordenadas, primeiro nós temos que saber onde está localizado o ponto 0. Então vamos localizá-lo criando o primeiro ponto A de coordenadas. Abre parênteses, 0, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, 0, fecha parênteses. E em seguida clicamos no botão Interpretar texto para vermos o resultado. Lá está então o ponto A com as coordenadas de todos os eixos definidas como 0. E a partir dele nós vamos poder situar os outros pontos. É claro que num software como esse nós não precisamos colocar o primeiro ponto 0 para estabelecer os outros, pois ele já está programado a saber onde cada ponto vai estar. Mas durante os séculos 19 e 20, os projetos eram feitos no papel e para definir qualquer ponto, antes era necessário colocar o ponto 0, para em seguida adicionarmos os outros pontos. Sobre esse ponto A, se alguém nos perguntasse onde ele está localizado, nós diríamos que ele está sobre a linha de terra. Antes de adicionarmos o próximo ponto, eu vou explicar melhor o que é essa linha que está do lado esquerdo e que se chama épora. A épora é a planificação dos diedros, que são os espaços entre os planos. Se nós rotacionarmos o plano horizontal até ele se encaixar ao plano vertical, nós teremos a épora. Nessa animação, nós podemos ver perfeitamente como o plano espacial se planifica em uma épora. Esse processo de rotacionar o plano horizontal e sobrepô-lo ao vertical para formar a épora se chama rebatimento. Uma coisa que talvez você queira saber é se não há uma maneira mais simples de adicionar os pontos, pois esse sistema com parênteses e ponto e vírgula a pessoa pode vir a esquecer. De fato, há uma maneira mais simples de adicionar os pontos e impossível de ser esquecida, tamanha que é a simplicidade. E eu vou mostrar agora como é essa maneira. Para adicionar o próximo ponto, nós vamos digitar apenas B, espaço, 33, espaço, 41, espaço, 56. E em seguida, vamos clicar em Interpretar texto. Você pode perceber que o programa converte automaticamente os dados para a maneira completa. Então, quando quisermos adicionar um ponto daqui para frente,
Vamos apenas digitar a letra que identifica o ponto, seguido das coordenadas x, y, z, sem se preocupar com a adição de parênteses ou ponto e vírgula, pois eles já são adicionados automaticamente pelo programa. Agora que temos nosso primeiro ponto no espaço, nós vamos saber identificar a sua posição. Como nós podemos ver, o plano vertical e o plano horizontal dividem o espaço em 4 partes, que são chamadas de diedros. O local onde se encontra o ponto B é o primeiro diedro. Atrás dele temos o segundo diedro. Abaixo do segundo diedro está o terceiro diedro. E à frente do terceiro diedro e abaixo do primeiro está o quarto diedro. Mas até agora nós só estamos vendo o ponto sozinho no espaço. Onde estão as projeções do ponto no plano vertical e horizontal? Nós não conseguimos ver as projeções, pois este item está desativado no menu que vemos no campo inferior direito da janela. Vamos ativar estas caixas que estão desmarcadas para ver o que acontece. Primeiro, vamos clicar em Projeção Horizontal e veremos que a projeção horizontal do ponto B aparece sobre o plano horizontal e também aparece na épora que está lá do lado esquerdo. A projeção horizontal do ponto B é chamada de P'. Agora vamos clicar na caixa de seleção abaixo, onde tem escrito Projeção Vertical. Ao clicar, nós vemos que apareceu a projeção do ponto B no plano vertical, como também apareceu na épora. A projeção vertical do ponto B é chamada de B'. Perceba que no caso do ponto A, tanto a sua projeção horizontal quanto a sua projeção vertical ficam sobre ele mesmo. Agora vamos clicar na última caixa que está desmarcada, onde tem escrito linha auxiliar. Podemos ver que aparecem linhas pontilhadas que conectam o ponto à sua projeção vertical e horizontal. Essas linhas são chamadas de projetantes. Podemos ver também que existem duas linhas pontilhadas que conectam as projeções B' e B' à linha de terra. Elas são as linhas de chamada e são as projeções das projetantes. Para desmarcarmos todos os pontos, basta clicarmos no botão Nada. E para marcar todos os pontos, basta clicar no botão Tudo. Bom, eu acredito que para um primeiro vídeo introdutório até aqui está bom. Eu volto no próximo vídeo com assuntos mais avançados em geometria descritiva. Até mais.